Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Voz Equestre, o podcast da VetNew, a empresa líder em saúde equina. Este espaço foi criado como ponto de partida para conversas que informam, inspiram e aproximam apaixonados pelo universo equestre. E já aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal e também seguir o Instagram. Estamos no @VozEquestre, no canal do YouTube oficial da VetNew Equinos e em todas as plataformas de áudio. E hoje temos um tema maravilhoso, um encontro muito legal com duas profissionais do mais alto gabarito. O objetivo é falarmos sobre um assunto que cresceu muito na medicina veterinária nos últimos tempos e especialmente ligado ao esporte, que é a fisioterapia e a reabilitação equina. Com as duas convidadas maravilhosas, começo com Ana Luísa Lobo. É médica veterinária, fundadora da Equitherapy, 14 anos de experiência no cuidado, na reabilitação e no desempenho de equinos. Possui experiência internacional voltada para a medicina esportiva equina, com foco em prevenção, reabilitação e performance, formação em quiropraxia, acupuntura, osteopatia e fisioterapia equina, complementando o cuidado integrado no tratamento dos cavalos. Olá, Ana Lu! Olá, que bom tê-la tudo bem? aqui. Um prazer enorme estar aqui com vocês, acompanhando o trabalho de vocês sempre na internet. Mas agora é a nossa vez, né, de estar aqui e falar um pouco desse universo que a gente tanto ama, que a gente tanto acompanha e respira, né? Muito bom. E fazendo contraponto, não sei se é tão contraponto, porque as duas trabalham juntas, se dão super bem, que é a Maria Eduarda Volpato. Médica veterinária formada pela Unopar, especialista em clínica e cirurgia veterinária pela FMVZ USP, atua com foco em quiropraxia, osteopatia, acupuntura e fisioterapia equina, possui formação internacional em fisioterapia e reabilitação equina nos Estados Unidos, e especialização completa em ortopedia da coluna vertebral equina, é proprietária da EcoSpine, empresa atuante em quiropraxia e reabilitação equina no Paraná. É isso, dona Duda? Isso mesmo. E o Gabriel tá conosco aqui também. O Gabriel tá aqui no podcast também. Muito obrigada a vocês pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com essa pessoa, com a minha colega. E espero que a gente possa agregar bastante em troca de experiência aqui com vocês. Com certeza. Meninas, e vocês que chegam aqui recebem um presente muito bacana da VetNew. Tem o meu livro novo também. Muito bacana. Uma Que querida lindo amiga esse em comum, livro. a Bruna, já Coração recebeu de poeta. também o livro dela. Aqui para Ana Lu. Muito obrigada. Que bom. Muito obrigada, amamos. Olha que coisa chique. Ana Luísa, Justamente eu o que ganhei estava igual. precisando. Perdi a minha 2 dias atrás. Mentira, 2 semanas. Olha aí que Que bom. lindo, muito obrigada. Muito obrigada, gente. É do Voz Equestre. Ana Lu, eu começo a ouvir seu nome nos rodeios, nas provas, nas competições. E eu gosto de sempre, antes de adentrarmos de fato o tema proposto para cada episódio, é conhecer um pouquinho da história. Vamos rememorar da Ana Lu menina. Conta um pouquinho. Exatamente, Pardini. Eu comecei minha vida no universo equestre em provas. Antes de começar com o tambor, que foi onde eu vivi mais tempo, né? Eu comecei com hipismo, depois eu fui pro team penning, depois um pouquinho de treinamento de rédeas e apartação e depois finalmente pro tambor. Você é de onde? Sou de Espírito Santo do Pinhal. Região super forte da equinocultura brasileira. Sim, ali na região a gente tem bastante animais, bastante modalidades, né? E desde pequena envolvida no sítio de criança com cavalos, fui crescendo. Meu pai me mostrou o pessoal do team penning. Comecei a fazer team penning logo quando veio pro Brasil, né? A gente fazia... Quem eram seus companheiros? A Petit, a gente tinha Legal. a Petit com a gente. Petit Herveg, Dora Petit Zerveg, Herveg, lá de corria Bauru. com ela, com a mãe dela. O pessoal também da época ali de Pinhal era muito forte no team penning, da Costa Café, então a gente corria tudo de verde-limão. Então vem daí a minha paixão por verde-limão, quando eu corria tambor, né? Ah, é por isso? Por isso. Vamos descobrindo todos E os aí meandros. eu fui me envolvendo com vários esportes e me encontrei no tambor.
E aí eu acho que passei coisa de uns 15 anos correndo tambor. Já tive em rodeios do Brasil inteiro, Americana, Colorado, Rio Verde, Barretos, Jaguariúna, já corri muitas provas. As provas da NTT. Da NTT, exatamente. Desde o primórdio da NTT, né, vi aquilo, a associação sendo montada e virar o que é hoje, né. E também corria provas, né, mas minha preferência era por rodeios. E aí, assim que eu me formei, me dediquei para veterinária. Continuei tendo cavalos, porém não correndo. Eles hoje em dia são meus patrões, né? Trabalho para eles. Mas é uma paixão que corre na veia. A escolha do curso foi muito natural para você? Principalmente porque minha família é de veterinário. Legal. Meu pai é veterinário, meu irmão é veterinário, eu tenho primos veterinários também. Igual em casa também. Em casa são 3 gerações. Desde sempre vivendo, como diz minha mãe, almoçando e jantando assunto veterinário. Não tinha pra onde correr. Não. Duda, fala um pouquinho do querido norte do Paraná. Eu adoro lá. Fala da Duda, menina. A mãe do Gabriel. Mãe do Gabriel. Bom, eu sou de Maringá, norte do Paraná. E eu nasci, cresci rodeada de bicho, de todos os tipos e tamanhos. Meu pai gosta muito de animal, então sempre teve. Em casa, podia morar numa casa que no fundo ia ter porquinho da Índia, galinha, cachorro, tudo que imaginar. E meu pai é apaixonado por cavalo. Apesar da gente não ter crescido num ambiente assim de tantas provas e tudo mais, quando ele teve a oportunidade de comprar uma chácara, a primeira coisa que ele fez foi colocar um cavalo. Mas não era um cavalo desses que a gente atende hoje, né? Eu lembro que era daquele que você subia de um lado e te derrubava do outro, ou tentava morder seu pé. Mas foi um ambiente que eu vivia, assim, sempre com muitos animais, né? E meu pai sempre teve esse gosto de cuidar. Se um cavalo cortasse, machucasse, a gente podia não saber como fazer, né? Do jeito prático que era antes, mas ia lá cuidar, ia zelar, ia todo dia. Morava na cidade, mas pegava o carro e ia todo dia cuidar. Então, acho que eu cresci aprendendo que a gente tem que cuidar deles. E acho que isso que foi me gerando essa paixão de querer ir para veterinário. Meu avô também trabalhava num sítio, numa cidade menor ainda, do interior do Paraná, e fazia curativo com babosa, barbatimão, tudo que tinha de recurso, né, que tem num sítio, numa fazenda. Que a gente usa até hoje. Que a gente usa até hoje, né? Mesmo com tantas tecnologias. E acho que vem dessa questão familiar, assim. Desde pequena eu sempre gostei. E aí, mais perto da época de faculdade, que acho que eu fui ter mais proximidade com o cavalo em si. E aí eu tinha certeza que eu queria isso daí. Não tinha muita escapatória. Cheguei a competir uma prova ou outra, mas não é minha aptidão. Como competidora, eu sou uma ótima veterinária. E é isso. Acho que foi daí que tudo começou. Você falou da experiência do dia a dia, da prática, né? Eu gosto muito de chegar nos aras, no centro de treinamento, e conversar principalmente com os mais velhos, aquele tratador mais antigo, que evidentemente não teve oportunidade de estudar, não tem uma formação acadêmica, mas tem o conhecimento, a vivência do dia a dia, que traz essas informações para nós que agregam demais. Meninas, hoje a gente ouve muito falar da fisioterapia equina. Eu adoro falar esse trabalho, principalmente em relação à prevenção. Quem cuidou com muito êxito dos meus animais, a doutora Mônica Platzek, inclusive profissional com experiência em Pan-Americano, em Jogos Olímpicos. Ela, um pool de profissionais que compõem a equipe dela. E eu ficava embevecido quando a quiropraxia, a acupuntura, é muito bacana. Ana Lu, fala um pouquinho da diferença da físio, da quiropraxia dentro da reabilitação equina, por favor. Bom, são técnicas que, quando utilizadas em conjunto, a gente consegue ter uma reabilitação excelente, né? A físio, a gente trabalha em torno de entender o animal, entender o que está acontecendo com ele, né? Sobre lesões, biomecânica, olhar para aquele animal como um todo e instituir um plano terapêutico para aquele animal. Então, esse plano terapêutico pode envolver aparelhos, pode envolver cinesioterapia, que é o quê? Nada mais, nada menos do que a terapia pelo movimento, né? O movimento no dia a dia ali do animal, que faz a diferença gigantesca. Você saber identificar, examinar aquele animal para montar esse plano terapêutico bem personalizado. Então, a físio envolve tudo isso, seja na prevenção, na reabilitação, na otimização de performance. E aí, junto a isso, a gente pode utilizar da quiropraxia, que são terapias manuais,
né? Ajustes que têm respostas neuromusculoesqueléticas no animal. E isso é muito benéfico para a reabilitação, para a prevenção de um animal. Temos a osteopatia, que também é uma terapia manual, porém ela é de uma maneira mais global, né? Ela trabalha em cima de fáscias, de tecidos, ela globaliza mais o animal como um todo, mas também temos os ajustes, né? Não que a quiro também não atue no animal como um todo, não que a físio também não faça isso, mas listando algumas diferenças um pouco mais pontuais, né, de cada uma. Elas são distintas, mas se complementam. Se complementam. E dificilmente a gente atende um paciente e faz uma única coisa, né? Sim. Até quando a gente é chamado para fazer uma quiropraxia, por exemplo. Às vezes na avaliação você nota que aquele animal tem uma sensibilidade em algum outro tecido, sei lá, no tendão, no ligamento. Por mais que a gente faça as liberações quiropráticas que vão dar uma resposta para o sistema nervoso, relaxar e melhorar a mobilidade, às vezes aquele ponto você sabe que você vai precisar incrementar com outras técnicas dentro da fisioterapia, né? Por exemplo, laser terapia, crioterapia, várias outras terapias dentro da fisio que vão somando. Mas é legal falar sobre essa diferença, né? Porque muitas pessoas pensam que a quiro é físio. Na verdade, a quiropraxia é uma técnica, a acupuntura é outra, e dentro da fisioterapia existem várias técnicas que estão enquadradas dentro dela. Tanto de muitos aparelhos, né? Quanto hoje em dia de muitos recursos a mais, como a terapia por movimento, né? Canalofluodacinésio, a crioterapia, termoterapias. Hoje em dia também já se estuda muito sobre a fisioterapia respiratória, né? Que é outra forma de prevenção, de acompanhamento para esses cavalos atletas. Então, uma soma com a outra. Se a gente fosse ficar aqui falando de todas as maneiras que a gente consegue trabalhar dentro da físio, a gente usaria o podcast todo, né? Sim. Mas é isso que a Duda acabou de pontuar. E dentro disso também tem a acupuntura, né? Que a acupuntura também a gente consegue trabalhar muito de maneira preventiva, de maneira sistêmica, de maneira... A acupuntura que a gente faz, por exemplo, numa prova é diferente da acupuntura que a gente faz em casa. Então, a gente tem que saber também ler onde o animal está e o que ele está precisando ali no naquele momento, né? E vocês preferem atuar na prevenção ou para tratar já algo que já tem uma lesão? Olha, acho que são dois cenários que geram disposições diferentes da nossa parte, né? Sim. Eu gosto muito do preventivo. Eu, na verdade, vim do preventivo, porque eu comecei atendendo animais de esporte, né? Primeiro atendendo muita emergência, né? Mas quando comecei a introduzir, a primeira coisa que eu fui trazer foi a quiro. Depois eu vi o quanto eu precisava da físio para somar com a quiro, ou muitas vezes só da físio mesmo num evento onde eu não pudesse estar fazendo uma quiropraxia, às vezes naquele momento, porque não era indicado. E aí comecei a seguir dessa parte. Então, vamos dizer assim, a prevenção veio primeiro para mim. Então, é algo que eu me sinto muito segura de fazer, né? O cuidado preventivo, o acompanhamento de prova. Só que depois a gente começou a atualizar mais, se especializar mais, e aí você vai vendo que o universo da reabilitação também é muito grande, que daí é o pós-lesão, né? Depois que já aconteceu a lesão, eu falo que é um tratamento um pouco mais delicado, exige mais demanda do veterinário, exige mais tempo. Mais intensivo. Mais intensivo, mais estudos também, porque cada caso vai ser um caso. Às vezes um caso você faz de um jeito, você fala, nossa, perfeito, peguei uma tendinite assim, você vai fazer, não dá igual. Você vai estudar e fazer tudo diferente. Porque às vezes a realidade daquele paciente é outra. E aí é uma corrida contra o tempo, né? Porque a reabilitação do animal de esporte... Às vezes você tem todo o tempo, que é um proprietário que às vezes não tem tanta cobrança em cima, mas às vezes é um animal que tá para competir uma final de uma prova X, e aí você tem aquele tempo específico para reabilitar. E aí acho que isso é um grande desafio que tem na parte da reabilitação, mas que também é muito gostoso, porque daí quando conclui, você fala, nossa, dei alta para esse cavalo. Isso também é muito gostoso, né? Exato, Sim. A gente às vezes corre contra o tempo e faz tudo que é possível, né? Mas pensando num cenário macro, né? O que é melhor? Óbvio que trabalhar a prevenção do animal para evitar que ele se lesione, né? A gente faz de tudo para conseguir colocar isso na cabeça do proprietário, do treinador, que a prevenção, no final das contas, sai muito mais barato do que o remediar, né? Visando a lesão, o bem-estar, a longevidade visando desse o bem-estar, atleta. exato, visando o bem-estar, a longevidade, o tempo que ele vai continuar tendo seu desempenho, né? Até porque existem lesões que vão ser possíveis de serem reabilitadas e outras não, né? Exato. Infelizmente, algumas de fato aposentam o animal, né? Para o esporte, enfim. Então,
acho que pensando em comparação, se fosse para escolher, sempre investiria primeiro no preventivo, né? Sem dúvida. Sim. E tem várias técnicas também, a biotecnologia funcionando. Nós tivemos um episódio muito rico com o Dr. Dudu Limonge Sim. e com a doutora Patrícia Malar também, a Biocell by VetNew, a célula-tronco, que eu tenho certeza que vocês usam, recomendam também junto a todo o staff de vocês. Bom, de maneira bem didática, pegando o vasto conhecimento de vocês, Ana Lu, eu amo fisioterapia para os animais de alta performance, que eu sempre tive, rédeas principalmente e tambor. Eu dei uma aumentadinha de peso, lesionei meu joelho, o LCA, o menisco, a fisioterapia que me ajudou demais. Então tem esse paralelo com o humano também. A reabilitação, a fisioterapia equina, é a mesma coisa que a do humano? Exatamente a mesma coisa. Então a gente sempre utiliza o que você acabou de fazer aqui como exemplo para o proprietário, para o treinador entender. Quem que nunca travou uma coluna, teve uma lesão, não precisou de um físio? Principalmente pai de 2 menininhas também, tá sempre pegando ali. Muito esforço. A gente gosta muito de comparar como se fosse com a gente, porque daí acaba que a pessoa entende o trabalho que estamos fazendo ali, né? O cavalo, ele tá melhorando, ele não vai falar, tá melhorando, ó. Tá sendo legal. Não, a pessoa tem que, às vezes, né, tem que ter vivido aquilo na pele para daí entender o real benefício. Então, a gente gosta muito de fazer essa comparação. Mas é a mesma linha. Vocês veem um monte de de jogadores no campo com os fisioterapeutas do lado. Dá o tempo, o fisioterapeuta vai em cima, com a gente é a mesma coisa. Então, devagarzinho, a gente vai construindo essa consciência, né? Com relação a bem-estar e performance de cada animal. E vocês atuam em várias modalidades, salto, rédeas, tambor. A gente está falando em detalhes ínfimos, milésimos de segundo, ou uma potência a mais num salto. Então, o trabalho dessa equipe multidisciplinar tem a ver. Nós tivemos um assunto muito bacana que tratamos aqui sobre o sono do equino. Sim, que é com de o Thiago, extrema, né? Exatamente, com extrema importância também. Muito Duda, bacana. de maneira bem didática, o que é a osteopatia? A osteopatia é uma terapia manual, no qual a gente consegue trabalhar tanto as liberações articulares, né, ao longo da coluna e do corpo como um todo, mas que, como a Ana Lu falou, também tem uma ação bastante sistêmica, por conseguir atuar em vários tecidos. Então, dentro do curso, por exemplo, né, quando a gente faz uma formação osteopática, você vai aprender a liberar desde a fáscia, desde a pele, os vasos, os músculos, até o acesso articular. Então, eu acho isso bem legal, porque é uma terapia muito completa, né? Ela engloba uma liberação do corpo como um todo. E a gente foi fazer a nossa formação em osteopatia depois de ter feito quiropraxia, que já é uma técnica manual muito boa, mas em alguns casos a gente sentia, às vezes, que a gente precisava de um complemento a mais, né? Além das liberações osteoarticulares, pontuais, né? E aí, na osteopatia é bacana que você consegue somar. Então, hoje nosso atendimento é um mix, né? Da osteopatia com a quiro, porque tem as liberações mais sutis, as liberações mais superficiais, outras mais profundas, outras que alguns cavalos, por exemplo, não aceitam o thrust. O thrust é aquele movimento rápido que a gente faz para liberar uma região, uma articulação, uma disfunção local. Na osteopatia é como se você tivesse etapas que você consegue ir liberando aquele tecido, aquela região, para a hora que você vai fazer o thrust, o animal às vezes aceita melhor, libera mais fácil. Você trabalha em cima da função, né? Da liberação por exemplo, de um membro como um todo, ou de uma região como um todo, dependendo da técnica utilizada, né? Sim. Então isso que é bacana, assim, o nosso carro-chefe, pelo menos o meu, né, começou da quiropraxia, mas depois com o complemento da osteopatia, parece que daí deu Sim. Né, virou um atendimento ainda mais completo. Tem cavalos que aceitam muito melhor mais um tipo de ajuste do que o outro. Então é legal você ter os dois recursos. Você ter esses dois caminhos para conseguir chegar naquele foco. Quem sempre fez nos meus animais, doutora a Patrícia Bordon, a quiropraxia. O que é a quiropraxia? A quiro, como a Duda acabou de pontuar sobre a osteo, a quiro ela tem uns ajustes mais pontuais. E aí, a partir disso, a gente tem o quê? Resposta neuromusculoesquelética. Porém, daquele segmento que você acabou de ajustar. A gente tem respostas sistêmicas também, a gente tem respostas mais globais, mas ela vai tratar aquele segmento,
que a gente traz dentro daquilo, aquela subluxação vertebral, aquela diminuição, aquela fixação do movimento do animal. Aí, como consequência, a gente liberando essa fixação, a gente tem toda a resposta sistêmica do animal também. E a acupuntura? A acupuntura eu já falo que é um mistério, né? Porque é uma medicina tradicional chinesa. Milenar, que começou, eu gosto sempre de contar isso para as pessoas saberem, quando eu fiz o curso, na primeira aula eles contavam como começou a acupuntura. E de curiosidade para contar aqui, eles começaram utilizando uns palitos de madeira, né? Então imagina como era doloroso na época. E o primeiro animal, né? O primeiro teste, na verdade, em espécie, foi com os cavalos. Né? Começou com um dos guerreiros, né, daquela época, Sim. Que eles sentiam dor no ombro e quando ele tomou uma flechada, alguma coisa na região do tornozelo, passou a dor do ombro. E aí começaram a perceber, então, aí vários que tinham mais ou menos a mesma ligação começaram a imaginar que então tinha alguma coisa lá no pé que tinha a ver com o ombro. E aí eles começaram a buscar os caminhos do meridiano, dos pontos, né, que interligam dentro da medicina chinesa no cavalo, que é o que eles usavam para guerrear. Então, hoje o cavalo dentro das espécies, né, cachorro, cão, gato, é um dos que tem, vamos dizer assim, a gente tem um número de pontos de tratamento muito rico, muito grande. E esses trajetos, né, de terminações nervosas, que a gente chama de meridiano, é por onde passam os pontos que eles já mapearam, e cada um vai ter relação, ou com uma coisa local, pode ser uma dor, pode ser uma tensão, pode ter relação com respostas neurológicas, emocionais, viscerais. Então, ela é literalmente uma resposta global, né? Pra gente pensar, quem liga e desliga o nosso corpo em tudo é o sistema nervoso, né? Então, o que faz seu coração bater, você respirar, você saber para onde você olha, é o sistema nervoso. Então, por ser uma medicina que lida diretamente, né, com o nosso sistema nervoso, a gente acessa canais do corpo que muitas vezes nenhuma outra terapia alcança. E é bem difícil de entender. Você faz 2 anos de pós para conseguir entender, assim, como que um ponto lá na ponta do casco tem a ver com um problema, uma região na nuca, é um outro tipo de pensamento, uma outra medicina. Você esquece tudo que você aprendeu na faculdade, basicamente, e aprende outra maneira de pensar. Não, e é maravilhoso. Já usei tanto nos meus cavalos como em mim mesmo. Certa feita fui pegar a minha filha mais velha também no parquinho, no condomínio de casa. Travei. E o que me salvou foi a acupuntura. É maravilhoso. E também, vendo o Gualicho Fly, um grande cavalo que eu tive, e fazendo a acupuntura, ele relaxando, né? Isso é nítido, ó. Vocês sentem isso, a hora que começa todo esse processo, o cavalo responde. Sim, e varia também, né? Tem animais que relaxam muito. Ontem, por exemplo, eu tava com a Lívia que trabalha comigo, a gente atendeu uma égua que começou o atendimento super tensa, nervosa, assustada, até que o passarinho passava no céu. A gente colocou a acupuntura, na hora de colocar a agulha, ela ficou toda tensa. Dali 5, 10 minutos a gente olhou e falou, olha pra ela tava, tipo, dormindo na acupuntura. Só não deitou, né, mas ela super relaxou. Ao mesmo tempo, tem animais que não aceitam a agulha, por algum motivo. Às vezes até algum trauma de agulha, enfim. E aí esse é um animal que a gente usa daí de outros recursos. Às vezes até o laser, por exemplo, laser puntura, utilizar ele nos pontos de acupuntura para estimular um ponto, às vezes, de um animal que não gosta da agulha, né? Mas sempre com o objetivo de estimular aquele ponto através de alguma forma, né? Sim. E eles respondem muito bem também. Não é porque não usou a acupuntura que não vai adiantar. Não, adianta sim. Depende do nosso freguês, né? Se ele não gosta de agulha, a gente vai encontrar algo que se encaixe. Não dá pra forçar, né? Ele a aceitar as agulhas. Eu acho que o conhecimento também, ele é fundamental para a evolução do esporte. Tem um fato que eu vivenciei com um animal meu, que me deixou à época extremamente chateado. Era uma prova num sábado, a uns 100 quilômetros do centro de treinamento onde esse animal estava. Um dia anterior, a equipe da doutora Mônica fizeram acupuntura, quiro, deixaram o cavalo zeradinho para, à época, o tão esperado 16, né, nos 3 tambores que a gente buscava. Esse animal era inteiro, era um garanhão. Chegou na prova, como todo garanhão, éguas, tarará. O treinador vai e me amarra no caminhão. E deixa ali Quer dizer, todo aquele serviço foi perdido, né? Porque ele trouxe dor a esse cavalo.
Se ele viajou por algumas horas... É a mesma coisa você imaginar, a gente sempre compara com o ser humano, né? Exato. De você fazer uma viagem, a viagem inteira com o pescoço numa posição que não tá desconfortável para você. Pode ser que você dê sorte, seja muito jovem, de chegar na prova e não sinta dor. Mas eu acho que se eu fizer isso, se eu tivesse vindo nesse voo de 1 hora, eu já ia chegar aqui toda torta. Não, nesse caso foi na prova. Como o cavalo chegou agitado. Foi na prova mesmo. Deixou amarrado pra cima. Amarrou pra cima, quer dizer. A mesma história. E tensiona. Tensionou todo o cavalo. Tensiona, porque pra ele deve ter tentado por muitas vezes sair daquela posição. Exatamente. E aí ele fica forçando E o cavalo repetidas não performou vezes. nesse dia. Provavelmente algumas regiões que ela tinha liberado, relaxado, foram tensionadas novamente, né? E nesse sentido eu pergunto pra vocês, como que funciona esse trabalho junto à equipe de manejo, junto aos treinadores? Hoje em dia melhorou muito. Não, hoje em dia a aceitação é muito mais fácil, né? Mas tem que saber conversar, tem que saber chegar num lugar, entender o que está acontecendo, falar com o veterinário, falar com quem cuida do cavalo, porque muitas vezes chega a pessoa ali que está começando a atender e só se importa com o proprietário e o cavalo. E aí a gente precisa de uma equipe para um ajudar o outro. A gente precisa que todos estejam conversados, pensando em alcançar o mesmo objetivo para realmente funcionar. Porque senão acontece como você trouxe aqui. Não adianta eu fazer o meu trabalho se a equipe não está alinhada. Então, quando a gente tem uma conversa, uma equipe, né, um espírito de equipe onde todo mundo trabalha para acontecer aquilo, as coisas fluem. Então, a gente trabalha com cavalos, mas a gente lida muito mais com gente do que com cavalo. Sem dúvida. E falando em espírito de equipe, vocês aqui com brilho no olhar, é muito bacana, dá para ver que vocês são apaixonadas pelo que fazem. Eu tenho certeza que você está transmitindo isso ao Gabriel. Como que se deu essa parceria de você? Você falava em off que certa feita você precisou da Ana Lu, vocês não se conheciam e ela super te ajudou. Ou seja, é possível, meus amigos, ter essa parceria, ter essa união, essa solidariedade de um profissional para com o outro. Isso é uma coisa que a gente fala bastante até para os nossos alunos, né? Hoje, dentro das aulas que nós damos dentro da mentoria e programas de ensino, a gente sempre fala da nossa vivência, né? Da onde começou essa amizade, porque eu realmente conhecia ela do Instagram e era uma pessoa que eu admirava, achava muito bacana o trabalho, a forma como ela conduzia o perfil do Instagram dela, que eu não tinha essa habilidade de postar, de saber transmitir no perfil o que eu fazia de bom. E eu olhava, eu achava, olhando o perfil dela, eu falava, que legal, né? Como consegue fazer isso? Graças a Deus, hoje nós temos uma pessoa da agência QN que nos ajuda a fazer isso. Mas quando conheci a Ana Lu, foi por um aparelho que eu tinha acabado de alugar, ainda não tinha condição de comprar aquele equipamento, então eu tinha alugado, o aparelho deu problema, e eu precisei, a pessoa que me alugou falou, busca a Ana Lu, ela tá aí, ela vai saber te ajudar. Eu falei, meu Deus. E aí fui buscar, ela foi muito solícita comigo, num momento da minha vida onde eu tava começando a me inserir, assim, as primeiras provas maiores que eu tava atendendo, era uma BQM, né? Sim. E você escuta muitos nãos, né, no começo. Pessoas que às vezes são de mais alto gabarito e às vezes olham e falam, não, você tá começando, fica aí, daqui a pouco você vem. E aí quando alguém te estende a mão, você fala, opa, nossa, que bom. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, alguém vai me ajudar. E aí disso surgiu, né, uma amizade, uma troca, quando eu precisava, trocava ideia com ela e assim foi surgindo. E ao longo disso, acho que isso nos trouxe várias possibilidades de crescimento, né, não só a nível profissional, mas a nível pessoal também, porque eu aprendo muito com ela. Eu espero que ela aprenda muito comigo. E vice-versa, com certeza. E é isso, eu acho que isso propicia para nós viver coisas hoje dentro da veterinária que se a gente não tivesse juntas, não viveríamos, né? E por isso que a gente incentiva tanto as pessoas hoje a se comunicarem, conversarem, não desistir no primeiro não, né? Às vezes você escuta um não aqui, mas de repente vai ter outra pessoa que te abre a porta ali. Eu falo pra gente atingir os êxitos na nossa vida, especialmente a vida profissional, são 10 nãos pra cada sim, né? Então, com sorte. É muita pancada, né? É uma proporção diferente. É isso, só prova que juntos a gente consegue muito mais longe. Quem diria que hoje nós seríamos sócios, nós teríamos tantos projetos juntos, né? Estaria no Voz Equestre. Estaríamos aqui, com né? certeza. Saiba que minha admiração por você é recíproca. E é muito bom ter ela. Vocês podem colocar aquele coraçãozinho. Meninas, hoje existem inúmeras ferramentas dentro da fisioterapia e da reabilitação equina e muita gente ainda se confunde o uso de cada uma.
Então, se a gente puder trazer algumas que a gente não falou também, a magnetoterapia, eletroestimulação, crioterapia, termoterapia. Eu gosto muito do kinesiotaping também. Sim. Vamos pontuando aí, por favor. Bom, foi o que a Ana Lu falou. Se a gente fosse descrever todos, a gente ficaria um bom tempo aqui. Mas pontuando assim para recapitular o que seria, né? Uma diferença simples, por exemplo, entre magneto e eletro. A eletroterapia, a gente tem estímulos de correntes elétricas mesmo, que vão atravessar o tecido para gerar uma contração muscular ou gerar alguma despolarização, né, e um efeito a nível celular, que pode ajudar dependendo da modalidade da eletroterapia, ajudar aquele músculo a se fortalecer, a voltar à sua função nervosa, né, caso tenha perdido por algum motivo, como pode ter efeito de analgesia, vai depender daí da modalidade dentro da eletroterapia. Agora, a magnetoterapia, ela não trabalha através de choquinhos, você não sente aquele tuc-tuc-tuc, aquele choquinho que sente no eletro. E é legal explicar essa diferença porque tem pessoas que olham a capa magnética e a primeira coisa que eles falam, isso dá choque? Né? E ela não dá choque. A capa magnética, nem a caneleira magnética, nem nenhum aparelho de campo eletromagnético pulsátil. Ele libera uma frequência magnética. Confesso da minha falta de conhecimento. Que achava que dava? Ainda mais porque... Ela não dá choque e não esquenta também. Ela não é para dar choque e não é para esquentar. Talvez ela esquente um pouco se o animal estiver num local quente e aquilo é um tecido. Mesma coisa se num lugar quente você colocar uma blusa, vai dar uma esquentadinha. Até por isso que a gente prefere utilizar marcas, né, que tenham uma boa respiração, né, que o tecido respirável, que o animal consiga ficar enquanto está fazendo a terapia. Mas o campo magnético ele não vai dar choquinho, diferente da eletroterapia, né? O campo magnético ele vai liberar frequências de disparo desse campo que atravessa os tecidos. Então ele vai chegar nas células, ativa a microcirculação e aí isso gera uma sequência de respostas metabólicas, que vai ajudar tanto a cicatrização, redução da inflamação, dor, relaxamento muscular. Por isso que a gente usa tanto também nas provas, né? Pós-competição, além de várias recovery, né? Além das depende terapias. também do tecido que você quer atingir, você coloca também a programação do campo magnético, assim como o eletro tem suas especificações, o campo também a gente tem que saber especificar, não é só colocar a capa, virar as costas e sair, e fazer a qualquer momento no cavalo. Ela ajuda sim em provas, mas você tem que saber quando fazer, né? 2 pontos que eu acho muito valorosos. A crioterapia, quero que vocês falem um pouquinho, e a kinésio também, por favor. A crio a gente utiliza basicamente, principalmente em provas, né? É a nossa indicação top 1 ali, tanto que hoje em dia a gente conta com um parceiro na nossa tenda de atendimentos que tem um spa que faz crio nos animais. Principalmente tendão e ligamento? Tendão, ligamento, boleto, articulação, né? É importantíssimo para a gente ter o recovery do animal, manter a manutenção de microlesões que são ocasionadas durante o evento, e nesse evento o animal não vai ter aquele tempo de descanso para reorganizar essas microlesões, então a gente utiliza muito do auxílio da crioterapia e de tudo que a gente tem aqui de físio também, e isso é o nosso número 1 em provas e em casa também, quando a gente está avaliando o animal e vê a necessidade da crio, né? E claro que a gente tem que saber quando fazê-la, quando não fazê-la, porque em alguns casos, por exemplo, vou fazer uma crio, um animal está com uma ferida aberta. Não, a gente tem que ter o bom senso. Eu vou fazer uma crio, vou fazer 10 minutinhos? Não, tem o tempo correto para ter o efeito também terapêutico desejado. Então é sempre bom a gente saber como fazer, quando fazer, qual o tempo, né, que a gente vai estar fazendo, e também ter essa indicação dentro do quadro do animal. E é uma terapia que muitas vezes acaba sendo esquecida, porque hoje a gente tem tantos aparelhos, né? Você chega lá, olha aquela prateleira lá, e o cliente fala, não, mas eu quero fazer o laser, eu quero fazer o campo, porque eu vi e tal, e é legal. A gente fala, tá, mas peraí, primeira coisa a gente vai fazer é um gelo. Aí acho que a pessoa pensa, mas eu trouxe aqui fazer o gelo, né? Aí você fala, não, porque... Super básico. Mas é o básico bem feito, né? Exatamente. E muitas vezes do gelo a gente consegue já começar a reduzir a inflamação, a gente consegue, vamos dizer assim, estagnar um processo para conseguir com que outras terapias até
possam agir melhor. O laser, por exemplo, né, falando de uma outra terapia, é um aparelho que tem uma ação anti-inflamatória, analgésica muito boa, mas tem um nível de penetração tecidual aí um pouco menor, né, em comparação, por exemplo, ao campo magnético, mas que a gente utiliza muito, tanto na recuperação de lesão, quanto no preventivo. E em associação com a crioterapia, dependendo do caso, você só potencializa mais ainda o efeito anti-inflamatório, né? A gente Exato. falou da simplicidade, o Tenório, num dos episódios sobre casqueamento e ferrajamento, ele usou uma frase que ele foi muito feliz. O simples, por ser tão simples, ele não admite erro. Então, quer dizer, fazer o gelo é o básico e que dá muito resultado. Com certeza. E a gente sempre recomenda, né, pro cliente, tá indo, quando que eu faço o gelo? Uma sugestão, né? Fazer sempre depois de um treino mais intensivo, porque ele vai ajudar a parar aquele processo inflamatório que muitas vezes pode estar acontecendo e você ainda não sabe, o animal ainda não mancou, não mostrou nada. Fazer numa semana que você tá fazendo um treinamento mais forte para ir para um evento, né? Chega num evento, fazer às vezes um animal que viajou muito tempo. Então é uma coisa que é um recurso que o cliente pode estar fazendo e a gente sempre vai estar incluindo junto também. Seja na reabilitação Seja ou na reabilitação, na prevenção. tá sempre incluso no nosso plano terapêutico ali, para cada animal. A kinésio é relativamente nova aqui no Brasil? Não. 10 anos? Quando que foi A que kinésio, você fez o primeiro curso? Foi? o primeiro curso que teve no Brasil eu fiz, foi com uma italiana. Foi há uns 14 anos atrás, logo quando eu me formei. Se for comparar com outras terapias, é nova, relativamente aqui nova. é, né, mas... Explica também um pouquinho, Ana Lu, por no favor. geral, né, a kinésio é nova, sim, comparado com tudo que a gente Sim. trouxe até agora, né, mas é uma terapia que foi desenvolvida por um quiroprata, o Dr. Kenzo Casey, e hoje a gente utiliza muito ela na nossa rotina como complemento do nosso atendimento. Então, a gente consegue utilizar para durar mais, por exemplo, um animal que estava com a coluna muito fixada, a gente viu que tinha muita tensão, a gente fez o atendimento de quiro, complementou com a físio, no final a gente coloca a kinésio como a cereja do bolo ali para perdurar aquele atendimento, para fazer aquele animal responder ainda melhor a tudo que foi feito, né? E utilizamos muito também em desvio, né, de potros. Aqueles potros que nascem. Que nascem tortinhos, angulares, flexurais, angulares e flexurais, para ter uma resposta, entre aspas, de correção. E os casos que a gente tem acompanhado, que a Duda tem acompanhado, a Lívia, que trabalha com ela, também tem acompanhado, respondem muito bem. A Solange e Micael tem estudos também com a kinésio para esses desvios, que é um estudo sensacional também. Associado com laser. Associado Os com... potrinhos que nascem com o joelhinho tortinho, né? Ela fez uma publicação em cima disso. Sim. Da utilização da kinésio associada com laser e alguns casos que acabaram não precisando fazer a elevação de periósteo, que daí seria o procedimento cirúrgico para corrigir. Então, ou seja, você deixa de fazer uma cirurgia. Mas é claro, quanto antes pega, melhor. Esses casos que eu e a Lívia pegamos esse Novinhos, ano, todos né? estavam novinhos, assim, dias de vida. A gente, acho que na segunda sessão, quando a gente voltou para colocar a kinésio novamente, até a gente assustou e falou, Já nossa, tinha olha o quanto alinhou. Mas aí tem pessoas que às vezes demoram um pouco mais, né? E vai chamar com 2, 3 meses. Não quer dizer que não vai resolver. Mas a gente já tem outro nível de mobilidade, de face, e acaba não tendo a mesma resposta. Porque ele vai agir no sistema neuromuscular, né? E tem uma resposta através da face gigantesca. Então, quanto mais novinho o animal, pensa, tudo é mais molinho, mais maleável, a resposta é muito rápida em potros. E um jeito fácil que eu gosto de explicar quando eu vou falar para um cliente o que a fita faz, porque eles falam, essa fita tem remédio? Né? Eu falo, não tem remédio. Não é uma fita tipo salompas, né? Que vai com arnica e tal. Mas aonde ela cola, dependendo da onde ela está fazendo a tração, se é para um lado assentido, né, a favor do músculo ou contra, você vai produzir um efeito ou outro. Você pode estar inibindo, né, aquele tecido ou ativando. Então, dependendo do que você quer trabalhar, se você quer analgesia ou se você quer estimular uma correção de aprumo, você vai trazer um formato de direcionamento dessa fita de forma diferenciada. Ela tá atuando o tempo todo. Ela vai estar atuando o tempo todo. Enquanto ela estiver colada, ela vai atuar com relação a ajudar a contrair, ajudar a relaxar, ativa a circulação, como consequência também diminui a inflamação, diminui a sensibilidade que pode ser que exista ali, né?
tem uma aplicação bem grande na rotina também. O que é muito valoroso, eu, no alto dos meus 44 anos de idade, e desde na barriga da mamãe, igual o Gabriel, ligado ao cavalo. Esse meio é tão bacana que a gente está sempre aprendendo, né? O conhecimento, ele não se finda. Do tempo que vocês estão trabalhando, 10, 15 anos, eu acho que houve uma ruptura, um momento de mudança do mercado, corrigindo alguns problemas, trabalhando já na dor do animal, e hoje em dia está arrumando nesse trabalho mais preventivo. Como que vocês vislumbram isso daí, esse movimento do mercado? Hoje é mais na prevenção, é isso? Concomitando com o trabalho do cavalo atleta. Sim, antigamente a gente via o trabalho da físio em torno do animal que já estava lesionado, ou daquela ferida horrível que as pessoas iam atrás de uma última opção, né? Mas hoje a mentalidade está mudando. A mentalidade está mudando porque, por exemplo, numa ferida, você como criador, não é interessante vender um potro que tem uma cicatriz horrível no carpo, por exemplo. Então a gente consegue mostrar para o proprietário que quanto antes ele intervir, não vai ter aquela ferida, o cavalo vai recuperar mais rápido, e para o plantel dele não vai ter uma perca econômica, que não vai ter uma cicatriz horrível. Mesma coisa com relação à prevenção. Antigamente a gente via muito só após a tendinite, após o que já tinha acontecido tudo, não tenho mais nada para tentar. Vou tentar a físio. Não, hoje em dia a gente consegue acompanhar essa evolução, essa mudança, né, do pensamento, que a prevenção tem um trabalho muito mais efetivo, né, dentro da vida atlética de um animal. E também a importância da reabilitação, porque um tecido com uma cicatrização de qualidade superior vai responder muito melhor do que um tecido cheio de fibrose, quando o animal retornar pro trabalho. Então, são pontos que a gente trabalha para trazer de informação. A gente vê que colegas também trabalham para fazer isso, e aos poucos o pessoal tá vendo que realmente esse caminho se torna mais direcionado, né? Mais efetivo para a vida do animal. Talvez do ponto mais alto desse nosso assunto de hoje é que vocês estão trazendo que trabalham desde potro também. Então não é só animal de alta performance. Isso é muito bacana. E tem muitos lugares que quando eu comecei a atender, atendia só o atleta, né? Só o adulto. Aí às vezes chegava um caso ou outro pra gente começar a mexer na doma. Daí na doma a pessoa falava, nossa, mas esse cavalo aqui desde o começo ele não vira o pescoço pra direita. Um exemplo, ele tem dificuldade pra virar pra direita. Então vamos olhar, né? Às vezes até eu também estava aprendendo, né, no começo, ia olhar, você pegava ali uma fixação, uma subluxação, algo que é tratado com a quiropraxia, com a osteopatia, liberava, a pessoa falava, nossa, melhorou. Aí que eu comecei a pensar, será que eu já não devia ter feito isso então nesse potro quando a gente foi, sei lá, começar a manusear ele para botar um cabrestinho, para fazer uma desmama, né, para quando tem acesso. E aí esses lugares hoje que eu já faço acompanhamento mais constante, eles já pegam os animais mais novos para começar a mexer, nem que seja um atendimento, né? Talvez você olhe e fale, nossa, esse aqui tá perfeito, não tem nada. Mas talvez você olhe e ele tem uma diferença de aprumo, que precisa fazer uma correção. Talvez um casqueamento já mais direcionado desde de pequenininho. Talvez uma quiro, né? Então, isso vem mudando. E acho que da mesma forma que a fisioterapia hoje tem crescido não só nos grandes centros, essa questão do potro também vem introduzindo cada vez mais. Acho que no quarto de milha também, pela questão do potro futuro, né? As pessoas já começam com o animal e já precisam de uma certa evolução mais rápida. Então, quanto melhor esse animal tiver no começo, para eles, mais interessante. E quanto pelo nível de conscientização que a Ana Lu falou. Acho que cada vez mais as pessoas estão trazendo isso, né? E a consciência para os clientes também. Fica naquele paradigma, né? É só para o animal atleta. Não, a físio, a quiro, a acupuntura é indicada para o atleta, para o potro, para o aposentado, para o garanhão, para a matriz. A gente consegue respostas maravilhosas também dentro da reprodução. Então, sim, tem animais que vão ficando mais velhos, especialmente garanhões, que têm dificuldade de fazer a monta no manequim. Exato. Então o trabalho da fisioterapia é fundamental. Com certeza. A gente já teve casos assim que
Que, inclusive, um caso até que a doutora Bruna, que veio aqui no podcast, Sim, atendeu, Bruna fez um Fonseca. tratamento de coluna, o cavalo melhorou muito, voltou a conseguir subir no manequim. E o que sustentava, vamos dizer assim, perdurou também, né, a manutenção desse tratamento ortopédico foi a acupuntura com a fisioterapia. E o rapaz que cuida desse cavalo, ele fala, quando faz, ele fica bem. Tipo, quando cuida, ele fica bem. E aí isso reflete, acho que pro plantel, pro Aras como um todo, né? Então, tá cada vez mais comum, né, E isso. algo unânime que os médicos veterinários que já participaram dos episódios anteriores do Voz Equestre é quanto a análise precisa daquele animal, o diagnóstico. Sim. Seja com uso de imagem ou o diagnóstico clínico. O Bitar e o Dr. Danilo também falaram sobre dente. Você citou de uma dor que esse cavalo estava não conseguindo. Às vezes é reflexo de uma dor desse dente e ele está endurecendo a paleta, dificultando. Você está sempre com a Bruna Tedesco, uma grande treinadora, baixando as suas marcas. Então, quer dizer, tem que ter essa visão holística, né, Ana Lu? Com certeza, a gente, inclusive, eu atendi uma égua lá, que o Danilo também deu todo o suporte, o Bitar também, estiveram todos Crack. no mesmo caso, que esse era o problema, a égua não virava para a direita nem para a esquerda, você pegava na boca, ela brigava, tremia, dava choquinho, né, a gente fala. E aí foi ver o dente dela, precisou tirar acho que 2 ou 3 dentes, ficou um bom tempo parada, fez a cirurgia e depois que voltou, realmente ainda tinha algumas fixações de pescoço, mas já virou outra égua. Então a gente, até nos nossos cursos, né, com o pessoal que a gente tem também de estagiário, a gente sempre fala, olhe para o cavalo como um todo. Você não vai olhar para a lesão, você vai olhar para o cavalo. Então, você sabendo o que o cavalo precisa, tudo vai se tornar muito mais efetivo. Então aprenda a examinar o animal. Senão você vai ficar tratando aquele pescoço, fazendo quiro, fazendo isso várias vezes e talvez a causa está na boca. Né? Então, se na sua avaliação prévia, seja para uma quiro, para uma físio, até para atendimento ortopédico, sim, você avaliou o cavalo inteiro, olhou desde a excursão da mandíbula, fez todas as mobilidades, olhou o casco, a ferradura que ele está usando, o pelo como é que tá, olhou tudo, aquilo já te diz porquê de algumas coisas. Outras não vão ter porquê, né? Às vezes são recentes, às vezes é uma coisa que ainda é só uma disfunção, ainda não tem uma lesão. Mas algumas coisas estão relacionadas à lesão. Pode ser um dente, e se a gente não for não olhar como um todo, passa batido. E aí que acho que entra aquela questão do cliente desacreditar, né? Porque daí ele vai falar, eu fiz, mas não mudou nada. Eu fiz a quiropraxia e não mudou nada. Mas porque talvez o problema, né, seja outra coisa também. E cabe a nós olhar tudo. Não é porque a gente fui fazer uma quiro que eu não vou olhar o casco daquele cavalo, como é que tá. Uma coisa puxa a outra. A gente já teve animais que a gente foi atender num evento de uma BQM. Tá todo travado, ele não vira pra tal lado. A hora que a gente puxa, o cavalo tava manco. Então, se eu chegasse, atendesse ele na baia e virasse as costas aí, como que eu ia saber? Né? O ponto de acupuntura ia dizer. Mas, quando você vê, precisa ver, a gente enche muito o saco com os nossos alunos. A gente fala, você tirou o cavalo da baia? Tem que tirar. Você precisa ver o cavalo se movimentando. E aí você monta o famoso quebra-cabeça que a Bruna da Axial fala, né? Sem o quebra-cabeça... E de novo, o básico bem feito. Quer dizer, é o básico você tirar o cavalo da cocheira. É o básico. Você olhar pra ele, né? E às vezes a gente pega o cavalo na cocheira e vê. Eu olho sempre, a Duda também. Se comeu, se não comeu, se tá bebendo água, principalmente em evento. E olhar o indivíduo, por mais que ele esteja no mesmo manejo, no mesmo treinamento, cada um reage de maneira diferente. E algo que faz muita diferença no nosso meio é você entender sobre o cavalo. Você tem que entender a espécie que você trabalha. Por isso o quiroprata ser um médico veterinário. Exato. Sim. É necessário porque além disso de entender o animal, tem todo o combo neuromúsculo esquelético que a gente acompanha, né? Mas faz muita diferença você entender sobre o cavalo, sobre expressões de dor, sobre se aquele cavalo está confortável ou não, e a partir disso você vai realizando o seu raciocínio. Muito bom, o assunto está muito rico e se você está gostando também, fique sempre ligadinho às novidades do Voz Equestre, mande as mensagens nas nossas redes sociais, diga que assunto você quer que a gente trate aqui, estamos em todas as plataformas de áudio, no Instagram, @Voz Equestre e também no canal do YouTube oficial Voz Equestre é o relincho que conecta. Meninas, eu quero saber, vocês têm um plus
um adicional no trabalho de vocês a partir do momento que vão aos eventos, especialmente os eventos da BQM. Há um trabalho diferenciado do pré-prova, durante a prova, pós-prova. Conta pra nós, Duda Volpato. Eu acho que eles se complementam, né? Mas é um pouco diferente, sim, porque em casa você tem tempo. Eu costumo falar que atender em prova é uma corrida contra o tempo. Então, em casa, às vezes eu vou um mês antes atender aquele paciente, eu consigo ajustar, passar alguma orientação, às vezes de algum exercício, alguma coisa que você tem espaço para fazer. É de fato o preventivo. Você organiza para ir. E eu costumo brincar, falar para os clientes que o cavalo, para ir para uma BQM, ele não tem que ir 100%, ele tem que ir 200%. Porque ele vai pegar viagem, ele não vai dormir bem, como vocês já tiveram podcast aqui com o Thiago, né? E tudo isso já vai influenciar. Então, esse cuidado de casa para já ir é um. E a hora que chega lá, aí a gente vai ver como que aquele cavalo vai se comportar, né? Vai ter um animal que para ele tá de férias, tá ótimo, tá tudo certo. Tem aquele cavalo que fica estressado, não come, já não bebe uma água, não trabalha igual trabalhava em casa, porque às vezes à noite também não descansa como descansava em casa. E aí é hora da gente correr contra o tempo, porque a gente tentar deixar aquele cavalo o mais confortável possível dentro de um cenário que para ele é diferente ou que é novo, né? Às vezes tem algumas, não chegam a ser lesões, né? Mas alguns ocorridos, né? Às vezes foi passada uma escorregada, volta ali, tá um pouquinho tensionado, tá um pouco dolorido. A gente vai trabalhar tudo isso para esse cavalo ficar confortável. Só que você não tem 15, 30 dias. Você tem 1, 2, 3. Uma tarde. Às vezes você tá de manhã com um animal que à tarde tem uma competição. Claro que quando a gente tem uma lesão, algo que passa, né, o nível de bem-estar do cavalo, né? A gente também tem que estar sempre interpretando. Se não pode correr, o animal é tirado da prova. Sim. Mas se é uma coisa simples, como por exemplo, a gente fala dos atletas, do jogador de futebol e tudo mais, o cara continua. Eu brinco que lá o que a gente faz na prova é o que o físio do jogador tem que fazer entre um tempo e outro. Ele tem 15 minutos e ele tem que se virar nos 30. É basicamente isso que acontece lá. E aí são trabalhos de muitas vezes analgesia, terapias um pouco mais pontuais e que não dá para exagerar. Às vezes, se você já exagera em muitas terapias, o cavalo fica relaxado demais. Aí, às vezes, no outro dia ele tá meio preguiçoso, não quer trabalhar, né? Não quis fazer o que ele estava apto a fazer. Então, esse cuidado é diferente. E aí, o pós é você recuperar. Eu sempre falo que o pós-prova é o pré-prova de outra prova. Então, você vai estar cuidando do pós, já pensando, porque a hora que volta aqui, qual que é o próximo evento? O próximo evento é só daqui a um mês. Então, eu sei que esse pós a gente tem X tempo de cuidado. Não, o pós é daqui a uma semana, esse cavalo tem prova tal dia. Já muda o cenário. Aí você já praticamente continua trabalhando como se estivesse ainda na prova. E aí, outra coisa que muda muito é o doping, né, Lalu? Porque com certeza. As provas sem doping é uma coisa, o animal, se acontece algo, precisa tomar uma medicação, ok. As provas da BQM, elas são regidas pelo doping da FEI. Então, os animais não tomam nada de medicação. E aí sim que o nosso trabalho lá entra mais ainda. Porque qualquer inchaço, qualquer desconforto, você não vai poder passar uma massagem, né, com uma medicação que tira, dá um anti-inflamatório. Aí entram os recursos intensivos de físio, de acupuntura e tudo mais. E acho que isso faz muitos clientes acreditarem nesse trabalho. Porque às vezes o que em casa ele vai dar um remédio e muitas vezes já resolve, ali se ele não pode fazer isso, é a hora que, igual você fez a acupuntura lá, quando você travou e fala, nossa, melhorou. Lá ele vai ter feito a acupuntura e vai falar, nossa, não é que melhorou? Esse cavalo hoje é outro. Foi só acupuntura, né? Não tomou e aí remédio. foi só acupuntura, porque se fosse acupuntura e o remédio, ele ia falar, não, mas foi o remédio. Foi o remédio. O remédio que resolveu. A acupuntura não fez mal não, mas... E agora quando é só isso, não tem como... Pessoal não falar, né? Nos eventos fala da recuperação muscular. Bom, a recuperação muscular é o que a Duda acabou de dizer sobre o pós-prova, né? A gente trabalha muito com recovery, só que pensando no quê? Em prova é um curto espaço de tempo, 1 semana, 2 semanas. Aquele cavalo correu hoje, mas ele vai correr depois de amanhã, de novo. Ou vai correr amanhã de novo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a recuperação desse animal pensando no dia seguinte. Sem errar a mão, sem fazer demais, sem deixar aquele cavalo passar do ponto. O importante também é conhecer cada indivíduo, porque o que funciona para o seu cavalo
não vai ser o que vai funcionar para o cavalo da Duda. E você conhecer como cada cavalo responde ao que você está tratando, ao que você está montando de plano terapêutico para ele ali é essencial. E isso volta naquele assunto que é o saber examinar o cavalo para você conseguir fazer o que ele precisa. E não só fazer uma sessão de capa naquele cavalo. Às vezes o problema maior dele está no tendão. E eu deixei passar aquela bola. Então, examinando o cavalo, eu vou entender o que vai agregar mais para aquele quadro, como que eu vou fazer o recover e o pré-prova para ele para o dia seguinte. Vocês falaram de planejamento. Isso é fundamental em se tratando de competições hípicas e cada vez mais os animais valorizados, as premiações mais altas. Qual que é a frequência ideal do acompanhamento do trabalho de vocês? Aí também vem o tal depende, né? Depende. Depende do histórico desse cavalo, né? Se é um cavalo que tem um histórico de tratamento de alguma lesão, por exemplo, e tem uma frequência de provas, o cuidado vai precisar ser mais assíduo, né? Tem animais, por exemplo, de hípica na minha cidade que a gente faz semanalmente, porque já vieram de um histórico e a gente não quer que ele tenha uma recidiva. Tem animais que são sadios, tem um histórico bom, vamos dizer assim, o vet check deles está legal, a gente consegue fazer mais espaçado, a cada 15, a cada 30 dias. E alguns animais que não têm um nível de treinamento tão intensivo em casa, porque as provas são bem distantes, vai muito pouco, animais que a gente vê a cada 60 dias. Então, muito depende, né, do desempenho, do nível de performance desse cavalo. E do que está acontecendo com ele, porque em casos de reabilitação, por exemplo, onde já existe uma lesão, a gente tem um trabalho semanal a ser feito ali. 2, 3 vezes na semana, todo dia. Às vezes tem que levar para um centro de reabilitação também, é importantíssimo. É o famoso depende de como está o seu paciente. E agora, não puxando a sardinha, mas já puxando a sardinha, né, da VetNew, uma coisa que tanto eu quanto a Ana Lu, a gente indica muito para essa manutenção também, junto com esse acompanhamento nosso, são os suplementos que vão ajudar esses cavalos, né, porque muitas pessoas pensam no suplemento do ganho de massa muscular, que também é necessário, o cavalo precisa estar com um aporte muscular bom, mas às vezes esquecem que esse animal precisa de um antioxidante, que isso faz parte da prevenção, da manutenção, né? Precisa, às vezes, de um tamponante. Então, muitas vezes a gente precisa estar incluindo dentro da nossa rotina essa prevenção, né? O Milgard é um que hoje a gente... um combo que a gente usa muito, é o ESA e o Milgard. ESA e Milgard, é os que a gente mais recomenda, dentro até junto com o nosso tratamento de manutenção. E é muito bom porque, às vezes, o cavalo teve a nossa alta, mas ele vai continuar, porque a pessoa vê tem a manutenção, e muitas vezes as pessoas têm medo, o cavalo ele já tá no gás, explodindo de musculatura, e eles falam, não, mas ele vai ficar com mais gás ainda, essa musculatura dele já tá ótima, daí a gente explica como que realmente funciona e como que vai trazer o benefício, né, essa manutenção valiosíssima. Ana Lu, nós temos mais um gosto em comum, que são os muares. Eu tive um burro lebrão, e ele veio lá do Mato Grosso, de tão manso, dava pra ferrar a mão, o pé. A minha esposa... De tão manso, dava pra ferrar. Porque tem... Por isso que eu não gosto. Não, mas ele era diferenciado. Minha esposa montava nele. Até depois, quando eu fiz a comercialização, ele foi para uma criancinha de 5 anos. Esse era manso, de todos os muares que eu já tive, eu gosto bastante também. Esse realmente me marcou. Porque ele era bem sertanejão, veio de uma fazenda lá do Mato Grosso e tal. E aqui ele era um pet para mim, era um burro que eu usava. Não era nem dos mais macios, não era muito marchador, ele era mais fortão. Mas era muito manso. Tem diferença da fisioterapia para muar? A fisioterapia propriamente dita, não, né? Mas o manejo, sim. Eu comecei a me envolver com muares por conta do meu irmão, ele é criador. Inclusive, a tropa dele tem ido super bem, tropa Morro Grande. Legal. E aí, a partir disso, eu peguei gosto e atendo muitos muares de prova. Hoje em dia, o treinamento é muito diferente. A linhagem deles também já está diferente, não são mais aqueles muares onde você não consegue montar, o bicho vira de ponta cabeça. Inclusive, a grande maioria dos meus clientes são muito mansos. Vamos dizer assim, precisei uma vez sedar um apenas, mas que era uma mulinha muito nova, né? Mas para segurança minha e dela, a gente precisou sedar para fazer o procedimento. Mas é entender sobre a espécie, saber até onde você pode ir. Porque às vezes... parece ser manso, mas a hora que você chega lá,
de repente ela tá em cima de você e você tá embaixo. Então, a maneira de você conseguir trabalhar manda muito, você entender sobre os moares, mas a fisioterapia, a quiropraxia, a acupuntura, a ósteos tem o mesmo segmento dentro do que eles precisam. E mudou muito a postura deles, o manejo deles, o temperamento deles, esses animais de alta performance. Há 2 anos eu fiz um leilão do Caso Manga Larga, eu sou leiloeiro do Cassiano Terra Simão, do Tom Dangieri, e eles fizeram um acasalamento de uma égua campeã da raça Manga Larga com um Playboy, o jumento do Ricardo Fabrício. Nasceu uma mula espetacular e ela foi colocada no manejo dos potros. O caso é 7 vezes líder do ranking do Manga Larga, um dos principais criatórios, completando 15 anos agora em 2026. E nós vendemos no leilão a R$100 mil. Então, quer dizer, há um valor agregado, os poeirões, as competições cada vez dando carro, moto, caminhonete. Então mudou bastante também. Mudou muito. Hoje, você falou desse animal de 100 mil, foi comercializado há um tempo atrás. A mula chama Miura do Morro Grande, filho do jumento do meu irmão, por acho que 200, 250 mil, algo do gênero. Então, o valor está muito agregado. Então, e o mercado tem que acompanhar isso, tanto em treinamento quanto no nível de preparatório desses animais, porque eles têm que estar bem para conseguir se movimentar bem, e é uma prova que exige muito deles. Então, eles estando, entre aspas, alinhados e balanceados para estar ali, com certeza vão performar muito melhor. Muito bom. Agora, Duda, se você estivesse diante de uma médica veterinária, a qual você respeita, admira, que tem muito conhecimento, no caso, Ana Lu, que pergunta você faria para ela? Que pergunta eu faria para ela? Algo que você também queira esclarecer para quem está acompanhando, principalmente os jovens, quem atua no meio. Essa é uma pergunta que a gente escuta bastante, né? Diga. De quem está começando. O que você recomendaria para quem tem vontade ou sonha trabalhar nesse segmento que você trabalha hoje? Primeiro de tudo, que eu já disse aqui, né? Entender sobre o cavalo e buscar os horizontes que envolvam a fisioterapia também, que te direcionem, né? Você entender sobre físio vai te levar adiante, mas você saber vender o seu trabalho, você saber examinar um animal, você saber quando usar cada modalidade da físio e quando não usar, também faz a diferença, porque se você fizer algo que não consiga, né, vamos dizer assim, evoluir aquele quadro, ou não consiga entrar no mercado, não consiga trazer pro cliente a importância do que você está fazendo, aquilo não vai te consolidar. Então, busque caminhos que sejam mais direcionados, que sejam mais completos e te ajudem a enxergar além do simples fato de colocar um aparelho. É muito mais do que tudo aquilo. E hoje, depois de todos esses anos, você teria pressa em fazer isso? Se eu teria pressa em... Porque hoje o que a gente mais vê também são pessoas que querem algo muito rápido, né? Nada vem rápido. E nada vai vir rápido. O que vem rápido não... Vai rápido também. O que vem rápido vai rápido e o que vem rápido não agrega. Porque o foguete, do jeito que sobe e desce. Você não tem tempo de assimilar, você não tem tempo de amadurecer, você não tem tempo de entender sobre o que busca, né? Muitas vezes as pessoas começam e nem sabem se é aquilo mesmo. Então, realmente, a pressa é inimiga da perfeição. É isso aí. Ana Lu, imagine que você está diante de uma baita profissional, a qual você admira. Fizeram parcerias. Nossa. Também, que pergunta você quer fazer? Esse é o momento de apertar a mãe do Gabriel. Meu Deus. Mãe do Gabriel. Qual o segredo do sucesso? Nossa, profunda essa. Eu acho que eu vou falar depende 100 vezes, porque acho que tudo depende do que for sucesso para cada um, né? Para mim, acho que a chave do sucesso é você conseguir achar o equilíbrio de tudo, né? Então, se dedicar ao máximo que você consegue para alcançar o objetivo do seu sonho, sem ter pressa, porque
Eu sou bem apressada, mas a gente vê que a vida ensina pra gente que também a pressa é inimiga da perfeição e muitas coisas vão precisar da experiência, vão E precisar até de indo pro erros. lado mais espiritual, não é no nosso tempo. Não né? é no nosso Exato. tempo, é no tempo dele. E falando também com relação a esse equilíbrio mesmo, porque eu acho que dentro da veterinária, essa coisa do sucesso ficou muito Instagram e resultado e tal, que é importante você divulgar seu trabalho, as pessoas conhecerem seu trabalho, acho que isso faz parte, inclusive, da certeza. comunicação do que você faz. Mas, ao mesmo tempo, achar um equilíbrio entre a paixão que você tem e não deixar aquilo esquecido de lado, né? O porquê você começou aquilo. Encontrar esse equilíbrio entre trabalho, ao mesmo tempo casa, família e fé, né? Pra mim. Tem que Eu acho que sucesso é você estar bem. É você tá bem, porque senão o maior sucesso do mundo em números, em qualquer situação que seja financeira ou de status, se você não tiver com seu coração tranquilo, não vai valer de nada, né? Então acho que é achar esse equilíbrio. Acho que o maior sucesso é esse, você conseguir ser feliz, tentando buscar o equilíbrio um pouco de tudo que você sonha, seja no profissional ou fora dele. A gente sabe que essa vida é muito louca, né? A gente tá na estrada o tempo todo, a gente tá atendendo cavalo o tempo todo, é 30, 20, 40, sei lá, cavalos por dia, onde a gente atende em eventos. Mas você ter aquela paz no coração de que tá tudo bem, hoje eu dei o meu máximo, hoje eu fiz o meu melhor atendimento, é o que manda, né? E a gente ter a paz no coração pra isso, Sem né? dúvida. Tô feliz, tô atendendo, consigo tirar minhas férias, consigo ter tempo com a minha família, isso é importantíssimo, porque às vezes a gente vê o pessoal atrelando o sucesso ao não ter tempo de estar com a família porque tá trabalhando todo o tempo. Não, com o tempo você entende que não é isso. Eu acho que isso vem de um conceito que a gente ouviu muito na época que, por exemplo, quando eu fiz estágio, as melhores pessoas que eu fiz estágio eram pessoas que não paravam pra nada, e começava às 3 da manhã e terminava muito tarde. E hoje acho que eu pelo menos, vou falar por mim, né? Eu almejo algo onde você consiga ter o seu sucesso, se sinta satisfeito profissionalmente, mas ao mesmo tempo que você tenha o tempo pra usufruir de coisas que o dinheiro nunca vai pagar, né? Por Que exemplo, é o tempo. que é o tempo. Tempo com Que é o você, nosso bem mais precioso. Que é o nosso bem mais precioso. E eu reputo a família, eu coloco em primeiro lugar. Eu entendo que a espiritualidade, e no meu norte, eu já trago a família logo na sequência. Eu sou pai de 2 menininhas, Maria Júlia e Maria Luísa. Daqui a pouco vem a Maria Eduarda. Depois a Maria então, Eduarda. será? Alô, meu amor, vamos. Então, é o grande equilíbrio que é o desafio. Você foi muito feliz quando você fala do Instagram, que hoje em dia o pessoal posta os casos de sucesso. Posta, que tudo a lindo. vitrine. Agora eu Esquece que é uma pergunto para vitrine. vocês, os casos desafiadores. Puxem na memória quais foram os maiores e que até não tiveram êxito. Eu acho que é muito importante, o Hélio Itapema fala Sim. num dos episódios, junto com o Eider Leandro, que foi maravilhoso, que a gente falou também da cabeça do médico veterinário, né? Que é fundamental. A gente está vivendo um momento de estafa mental muito grande. Fala um caso que não deu certo e eu quero que é muito importante a gente aprender pelo erro também. Sim. Tem vários, né? Muitos. Um memorável, assim. Escolha só um. Pensar um que foi bem assim que... Ana Lu já vai pensando. Um Não, grande eu já desafio seu tive um também. caso pra mim que foi que doeu na alma, assim, porque eu atendi e na minha cabeça eu falei, não, tá tudo certo, tenho certeza que é isso. E dali, acho que 1 mês, 2 meses, fui fazer um curso, que inclusive você tava junto. E naquele curso, a hora que eu assisti uma aula daquele curso, veio na minha cabeça, eu falei, nossa, eu não fiz isso nesse cavalo. Tipo, uma parte diagnóstica aqui, que inclusive por talvez a ignorância ainda não sabia. E eu lembro que quando eu voltei, daí eu liguei pro cliente, perguntei como é que tava a mesma coisa o cavalo, falei, não, vou estar aí semana que vem, vou passar aí, vamos ver como é que ele tá de novo. E aí voltei e expliquei pra ele, falei, olha, isso aqui não tava na minha alçada, eu não tenho experiência suficiente e eu vim pra reavaliar seu cavalo, refiz tudo de novo e tava lá. Inclusive foi um caso que eu mandei pra doutora Bruna, que ela me ajudou, e eu realmente, vamos dizer, comi uma bola gigantesca. O cavalo poderia ter vindo a óbito lá na propriedade, porque era uma fratura numa região pélvica que eu ainda não sabia examinar.
E eu deveria ter avisado para o cliente, né? Olha, tem isso, o risco é esse. Se ele deitar, ele pode não levantar. Mas o nível de experiência que eu tinha ainda era muito, muito raso. Mas numa região onde também não tinha ninguém que fizesse. Então, vamos dizer assim, só teria eu mesmo para fazer aquela imagem. Mas eu lembro que depois disso, eu falei, não, eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais. Então, às vezes tem cursos que eu faço repetidas vezes. Tem artigos que eu leio repetidas vezes. Porque... eu acho que esse é o maior desafio pra gente. Tem situações que são mais fáceis e mais rápidas, e tem coisas que vão te demandar muito mais vivência, muito mais experiência. E nesse caminho, infelizmente, vão ter erros, né? E vai acontecer. Isso acontece na medicina humana, isso acontece com a gente. E o que não dá é pra você ficar maluco, porque senão daí também você não evolui o que você deveria evoluir e aprender com aquele caso para não se repetir, né? Mas parabéns pela coragem de se expor e falar desse caso, a humildade de aprender. E aí, Ana Lu, um desafio seu? Um desafio, eu vou falar de um diferente, né? Onde a gente acaba se frustrando porque muitas vezes tem casos que não conseguem evoluir. Chegam e ficam estabilizados porque finalmente você fez tudo que poderia ter feito pelo animal, né? Isso já aconteceu comigo, inclusive num caso que eu atendi com a doutora Bruna também, de coluna, fazendo uma reabilitação neuroortopédica de uma potra de rédeas caríssima. Ficamos 2, 3 meses fazendo a reabilitação. No primeiro mês ela melhorou bem, no segundo manteve uma melhora. E aí o terceiro chegou o mês da estagnação. Porém, ela tinha tido uma lesão considerável. E a gente tem que levar em conta o quanto o proprietário ainda está disposto de estar investindo naquele caso. O proprietário também já não estava tão disposto. Seria um caso que talvez se eu continuasse 6, 7, 8 meses, a gente teria uma resposta super legal. Tivemos uma melhora de 60%, 70%. Sim, isso foi bom, mas a gente fica com aquela frustração de... putz, eu poderia fazer mais, eu talvez conseguiria fazer mais, mas a gente tem que saber lidar com o limite do proprietário, com o limite daquela potra também, por mais que fosse um animal de um alto valor considerável, dentro do bem-estar dela, ela já estava conseguindo viver tranquilamente, mas a gente queria mais, né? E aí a gente recebe o não do proprietário. Aí parece que todos aqueles 3 meses que você ficou ali trabalhando 3 vezes na semana, fazendo aquele trabalho intenso para aquela potra voltar e tá o mais perfeita possível, parece que desapareceu. Mas aí cabe também você ter discernimento do que tá no seu alcance, do que não tá. Pensar o que você poderia ter feito de diferente, talvez. Às vezes pode ser que eu pudesse ter incrementado um pouco mais o tratamento daquela potra para fazer ela se desenvolver mais. E às vezes pode ser que aquilo foi o limite mesmo. Aí a gente fica com a pulguinha atrás da orelha do eu poderia ter feito diferente ou o quê? Ou seria isso mesmo? A gente tem as nossas indecisões e incertezas na hora também. Por mais que a gente estude muito, que a gente se capacite, o que a gente sempre fala, né? Esse ano a gente não vai fazer curso. Em janeiro a gente tá fazendo curso. De fevereiro também. E assim vai. E que bom que a gente é assim, né? E vai continuar, por isso a evolução. Da sua fala agora, o que eu acho mais valoroso, eu gosto muito da PNL, Programação Neurolinguística. A gente começa a entender as pessoas. E um dos grandes desafios do médico veterinário, ou do prestador de serviço como um todo, mas o médico veterinário de equinos em particular, é entender os anseios, as expectativas de cada proprietário. E, de novo, cada um é diferente. A gente bate muito no ponto quando a gente realmente vai fazer uma reabilitação ou algo preventivo, no ponto de alinhar as expectativas. O que o proprietário quer, o que a gente consegue fazer e o que realmente vai ser feito, né? Porque às vezes o proprietário quer algo impossível e cabe a gente, né, direcioná-lo. E aí a partir disso a gente faz esse alinhamento de expectativa para conseguir entender o que vai ter disponível ali naquele tratamento. E acho que isso daí envolve muito a transparência de como a gente trabalha, né? Então, por exemplo, tem horas que você precisa ser muito sincero e falar que aquilo não tem como.
né? Ou que naquele formato, naquele investimento, naquela distância você não consegue. E é muito ruim falar não, né? Principalmente porque a gente quer tratar, a gente quer resolver, a gente quer ajudar o caso. Mas tem situações que por N fatores, às vezes a gente precisa ser muito transparente e colocar a realidade, o prognóstico possível de melhora daquilo ou não. E vai passando o tempo, a gente vai aprendendo que é melhor você ser muito honesto e transparente, e esse cavalo melhorar com 2 meses, você prometeu 6, ou você falou que possivelmente com 6, pelas expectativas, é o que seria, e às vezes melhora antes. Agora, se você falar, não, isso aqui, deixa comigo que 1 mês está reabilitado, 1 mês está resolvido. E às vezes é um caso que no meio do caminho acontece um monte de coisa e muda. Então, isso alinhar a expectativa, acho que é o principal. É um dos pontos chaves, né? Porque você promete mundos e fundos, daí de repente o animal não responde bem. Ou de repente a equipe não tá alinhada com o propósito. E aí o tombo vem. A Duda falou de tempo, né? E certa feita, o Dr. Hernani, Naninho, que vai participar conosco no Voz Equestre, ele falou, calma, Pardini, faltam-lhe cabelos brancos. Agora já não falta tanto, Naninho. Mas é isso mesmo, a gente entender que tudo tem o seu tempo, e quando a gente tem o ímpeto jovial e já quer fazer, quer acontecer, e às vezes o proprietário, não é por aí, vai mais devagar. Ou do outro modo, o proprietário quer fazer e vocês, calma, tem que saber se orientar. Ana Lu, quando pensamos na reabilitação de cavalos, qual é a importância da abordagem multimodal, especialmente nos casos em que o tratamento medicamentoso é necessário e precisa ser associado ao manejo adequado, incluindo o repouso e a fisioterapia? A gente traz essa importância como nível máximo, né? A gente tem que trabalhar com o clínico, com o dentista, com o ferrador. Então, tudo se torna muito mais fácil e as chances de sucesso são muito maiores quando a gente tem uma equipe. Porque se eu vou ali fazer uma reabilitação, por exemplo, dessa potra ou algum outro caso, e não sei o que aconteceu, eu vou fazer um tratamento às cegas. Já dizia a doutora Bruna, o seu tratamento vai ser tão eficaz quanto o seu diagnóstico. Então, se eu não tenho um bom diagnóstico, eu não vou ter um bom tratamento. Então, é importantíssimo a gente ter uma equipe onde a gente consiga se respaldar, acompanhamento de imagens, é um ferrageamento, é o dentista, é tudo. E a físio trabalhando em conjunto. Então, é essencial. Duda, por falar em manejo, a gente já tratou desse assunto, mas vocês costumam indicar alguma suplementação contínua como parte da estratégia de prevenção ou recuperação de lesão, a vitamina E, o selênio, a dimetilglicina. Você já falou do Miogard, que é um dos queridinhos nossos aqui. E nosso também. Nós também. Eu acho que praticamente em todos os tratamentos que nós temos, desde atendimentos quiropráticos, né? Costumo recomendar bastante o uso do Miogard para alguns casos que têm um histórico mais frequente de prova, né? Animais que têm, às vezes, um nível de treinamento um pouco mais intenso, são mais tensos, e vê uma diferença gritante, né? Principalmente os animais que fazem certinho, que a gente tá falando de equipe, né? Exato. Que dão certinho em casa. O ESE, então, nem se fala, daí... Na verdade, eu indico daí o pra ESE eu já indicava de cara sempre. Aí agora veio o Miogard... E em conjunto, complementa muito bem. O que eu indico bastante quando a gente pega animais que já vêm de algum histórico de lesão articular ou estão tratando algo articular, também o Condroton. Agora Sim, o Plus, né? Com certeza. Esse também. Acho que esses 3 são os que toda hora eles estão na nossa lista de recomendações, né? O que eu gosto de indicar também para esses casos de animais que vão para a prova, não come, perde muita massa durante a prova, é o Wake Up. A gente vê uma resposta sensacional para esses animais que chegam em prova e murcham, né? Aí a hora que volta para casa, dá-lhe suplemento. A gente começou a indicar, eu pelo menos para os meus clientes, Sim, e vi uma diferença bem grande. E a gente tem que já dá para pensar no pós-prova, né? Porque o cavalo não vai perder tanto, vai chegar mais inteiro em casa. Então, tendo esse suporte, eu gostei muito.
Fala que tem animais que a gente só vê na BQM, né? Que às vezes não estão tão próximos pra gente fazer uma manutenção em casa, vê só lá em Araçatuba. E às vezes a gente passa pra dar um wake-up, SE, pra pessoa e vê ela lá em abril, no congresso. Quando você vê em junho, já é outro cavalo, em julho. E aí, muitos deles falam, eu tô dando aquela pasta que você falou, eu tô dando aquele suplemento que você falou. Eu falo, continua dando, não para não. Porque muda. E às vezes até uma sensibilidade que tinha no dorso, nas costas, reduz. Porque muitas vezes aquele cavalo entrou em equilíbrio. Às vezes era aquilo que ele tava precisando, né? Um ajuste a mais. Ana Lu, Guimarães Rosa, ele cravou que é junto dos bons que nós fica melhor. E eu compactuo desse pensamento também. Fala um pouquinho da mentoria de vocês. Bom, a nossa mentoria, a gente fez algo voltado para o que a gente queria ter tido no nosso início, né, da físio. Ela basicamente, falando no geral, depois a Duda complementa, ela vai ajudar, a gente fez ela pensada em ajudar a pessoa a ganhar tempo em cima dos nossos acertos e erros, o que funciona, o que não funciona, em cima de direcionamento, todos os dias acompanhamento ali comigo e com a Duda. A gente tem essa mentoria que é um projeto a partir do momento que o aluno está com a gente. Ele fica 6 meses dentro desse ensino, tendo aulas online ao vivo, e tem o acompanhamento meu e da Duda de perto, ou seja, tem o direcionamento do que ela quiser, vamos dizer, sobre atendimentos, sobre vendas, avaliações, conteúdo para o Instagram. Precificação, como entrar no mercado, como cultivar aquele cliente, como saber vender, né? Porque hoje, eu acho que hoje nem tanto, mas o médico veterinário sempre teve aquele paradigma, vender é ruim. Não, você está vendendo uma coisa boa, por que é ruim? Você tem que saber vender. De nada adianta você ter todo o conhecimento se você não sabe vender aquilo que você tem. Então, se você tiver alguém para te ajudar nesses pontos, nesses pilares, o seu caminho para ter um crescimento ascendente é muito mais certeiro dentro da físio, né? A gente conseguiu unir tudo que é necessário, não só com relação a conteúdo, mas tudo que envolve o crescimento dentro da área. Você falou de venda, eu sou um apaixonado pela venda, sou leileiro rural há 20 anos e tudo a gente está vendendo, conhecimento a gente está vendendo, quando a gente troca a gente está vendendo, então esse preconceito que tem é uma bobagem. E quando a gente resolveu criar essa mentoria, eu lembro que a gente sentou e falou, o que a gente vai colocar aqui? Porque primeiro a gente tinha todo o escopo das terapias que a gente queria ensinar, que daí a gente fala de praticamente todas as técnicas dentro da físio e principalmente as que nós temos mais experiência, mais vivência e trabalhamos. A gente fala a fundo, são aulas de 3 horas explicando sobre cada técnica. Literalmente de cabo a rabo, para ajudar desde a pessoa que está começando ali na físio e precisa aprender tudo, até uma pessoa que já está trabalhando faz um tempo e precisa se atualizar. Só que a gente conversava muito, né? Ana Lu e eu, a gente sempre gostou de ler livros sobre venda, assistir podcast, ouço podcast no carro sobre venda, sobre script de roteiros de venda. Eu adoro escutar essas coisas, a Ana Lu também. E aí a gente foi vendo dentro da nossa vivência que muitos erros e acertos poderiam ser transferidos em formato de aula. Então aí dentro disso a gente traz toda essa vivência do que funciona nesse formato que a gente vive na venda, no posicionamento e na avaliação, que é acho que é o maior diferencial, física. Porque se você não souber avaliar, como é que você vai saber explicar por que o animal precisa daquilo? E uma coisa, a base é o que vai trazer a sua confiança também na venda, né? E aí a gente uniu tudo num lugar só. A gente foi em busca do que sentimos falta. Enquanto a gente estava fazendo essa caminhada. Meu Deus, quem me ajuda? Meu Deus, quem vai me direcionar? Como que eu vou atender aquele bicho? Como que eu vou apresentar o meu serviço pro pessoal pros muladeiros? Como que eu vou atender um cavalo de rédeas? Como que eu converso? Desde esse simples como até o que fazer e o que não fazer e você efetivar a tua venda. Como cobrar, né? Cobrar, a gente se forma, você não sabe cobrar, você não sabe como que você cobra um deslocamento. A gente acabou de ter uma aula sobre gestão maravilhosa, que o veterinário
Não tem na faculdade isso. Não. Então, na hora que começa a entrar, às vezes a pessoa, nossa, eu tô super bem, ganhei 10 mil esse mês. Aí olha na conta, tem menos 1.000. Putz, o que aconteceu? Ia começar que nas escolas básicas no Brasil, nós não temos educação financeira, Não. que é fundamental. Sim. Não, isso a gente foi em busca. Isso aí a gente aprendeu na... Aí eu fiz na algumas sofrência, eu fiz né? mentorias de gestão financeira. A gente tem que buscar os meios, né? Meninas, Isso aí. nós vamos para a reta final do nosso episódio. Agora, Duda, a gente sabe que a fisioterapia equina exige viagens, deslocamentos, cursos. Como que tá a mãe do Gabriel nesse momento? Olha, ele já nasceu com a rodinha nos pés, né? Nem Já, nasceu ainda, Não mas... teve escolha. Bom, eu tenho vontade de ser mãe, né? Já faz algum bom tempo. E de uns 2 anos pra cá, né? Ela que é minha grande amiga sabe disso. Isso vem se aflorando, né? Mais uma vontade que já era minha, do meu marido. E a gente resolveu que íamos, então, deixar Deus fazer o que tivesse que fazer. E um dos nossos projetos, inclusive de ensino, que a gente já vinha fazendo há 4, 5 anos, foi elaborado de forma mais enxuta, né? Um pouco mais focada, até para eu conseguir ter essa flexibilidade hoje nesse momento, né? Então, hoje eu ainda estou rodando para lá e para cá, vou nos Aras atender com a Lívia, que trabalha comigo, que já trabalha com a gente há muitos anos na BQM, hoje ela faz parte da minha equipe da Xpine morando comigo no Paraná. E agora a gente está nesse período de transição, né? Dá alguns atendimentos mais distantes que já começa a ficar um pouco mais difícil, ela vai. E pro meu momento ali também de ausência, ela também tá tocando os clientes, os casos, com muita sabedoria, muita confiança. E é isso, eu pretendo aproveitar também o meu momento de maternidade, quero curtir meu bebê quando ele nascer, mas eu também sei que ele vai ser viajante, né? É algo que você já estava programando, já Sim. meio que preparou o terreno, né? E agora... Agora, de fato. todas as suas viagens, eu tenho 2, eu posso te assegurar que é a mais louca, a mais deslumbrante, a mais trabalhosa, desafiadora, mas a mais tenra e cheia de amor. Eu imagino. E já, não nasceu ainda, mas já é algo muito novo pra mim, né? A gente trabalha com isso faz tantos anos, né? Aí chega num lugar, tem momentos que eu olho e falo, opa, isso aqui eu não posso fazer. Aí eu falo, Lívia, vai lá. Porque é outra prioridade, né? É um outro momento e é você se colocar como uma prioridade, porque você tá gerando tem uma outra vida. prioridade Tem outra dentro. prioridade dentro. Isso aí. Então é bacana, porque pra mim tá sendo um grande aprendizado também, mas é algo que eu tô gostando muito de viver. E acho que vai ser muito bom. Ana Lu, vamos começar bate-bola bem rapidinho pra gente finalizar. Qual técnica mais evoluiu nos últimos anos? Qual técnica? Olha, todas evoluem o tempo todo. É um pouco difícil pontuar uma que tem evoluído mais ou menos. Mas as técnicas de físio têm evoluído muito. A gente se atualiza a cada curso que a gente faz, a gente vê que as coisas mudam muito rápido, né? Então, por isso a importância de se atualizar sempre. Acho que dentro da físio, né? Algo mais pontual? Aparelho ou não? De aparelhos, pensando no Shockwave, por exemplo, acho que é algo que de uns anos pra cá já evoluiu Sim. muito, né? E com baita resultado. Com muito né? resultado. Acho que tanto a nível de estudo, tecnologia, quanto a nível de aplicabilidade, né? Porque acho que no começo a gente tinha alguns resultados bons, outros não tanto. Talvez ainda por ajustes, né? Que hoje... Eu acho que o Shockwave tudo. Mas tanto tudo. na físio, quanto na quiro, quanto na ósseo. Muita coisa mudou. Aquilo que a gente aprendeu lá atrás era com muito mais força. Hoje em dia... é totalmente diferente. Nossa, parece que é tudo, né? Tudo mais leve. Evoluiu também. Duda, o maior erro dos proprietários. O maior erro dos proprietários é esperar demais. Esperar, achar que não, o tempo vai curar, vai ficar bom. E o que eu penso é se coloca no lugar. É você travado que não tá conseguindo sentar e entrar no seu carro para dirigir. É você com o joelho que você tá levantando da cama de manhã e não consegue apoiar. Como é que você vai fazer uma corrida? Né? Então acho que o maior erro é esse, esperar demais. Ana Lu. Foi cirúrgica, hein? O cavalo demonstra dor de forma clara? Não.
Só, assim, depende de cada cavalo. Cada cavalo mostra de uma forma. Desde um simples enrugada narina até ele tentar te matar com um coice, com uma manotada, com um passo pro lado ele já demonstra dor. Hoje a gente aprende, né? Quanto mais você mexe com o cavalo, quanto mais sutileza você tiver, melhor você entende a resposta dele. Se você chegar nele de uma vez apertando ele inteiro, óbvio que ele vai reclamar, óbvio que ele vai meter o pé em você. Agora, se você chegar devagar, entender como é aquele cavalo e respeitar o limite, você vai se atentar a respostas muito mais evidentes do que aquela primeira vez que você chegou de uma vez. Uma constelação assistida por cavalos, que eu já fiz com a Ruth Vilela, um trabalho maravilhoso, ela preconiza que o cavalo é nosso espelho da alma. Então, por isso, essa sutileza. Se você é bruto, ele vai te responder de forma bruta. Se você tem essa sutileza, assim será. Agora, qual foi o caso que mais marcou você, Duda? Foi uma mula. Não, foi, eu acho que um dos primeiros pacientes que eu tive resultado visível na quiropraxia, quando eu comecei a trabalhar. Que era uma mula que tava com uma claudicação, mancando do membro torácico, da mão, nem lembro qual que era, esquerda ou direita, mas já tinha passado por um ortopedista muito renomado do Paraná, da nossa região, que é foi meu professor, né? Dr. Pedro Henrique de Carvalho, e ele atendeu a mula. Falou, Duda, ela manca, mas não tem nada pra baixo. Fui atender, a gente fez imagem, não tinha achado nada. E foi uma égua que eu fiz 2 ajustes quiropráticos muito sutis, até com medo de ter qualquer tipo de problema. Eu falei, não, vamos ser muito cauteloso aqui, né? E ela simplesmente parou de mancar. Então, aí que eu fui estudar, aprofundar, entender o que era o bendito do plexo braquial. Aí você viu por que adiantou, né? Mas esse foi um caso que me marcou muito, porque eu, quando comecei, acho que quando você tá começando uma coisa, às vezes nem você confia em você mesmo, né? Até você ter resultado. E aí, quando me deparei com um caso desse, que de um dia pro outro parou de mancar e não tava tomando remédio nenhum, e foi, de fato, da terapia, pra mim foi um divisor de águas, assim, de falar, não, isso aqui é muito bom mesmo, eu preciso entender a fundo na alma o que isso faz. E aí, acho que isso que é apaixonante, que daí a gente acaba querendo estudar cada vez mais, né? Ana Lu, a gente falou de observação. O que o proprietário tem que observar no seu animal? Ele tem que observar o animal. Porque muitas vezes acaba que deixa passando batido. Chegou, montou, correu, voltou. Não viu ele num piquete, não viu se ele tá comendo, não viu se ele tá incomodado. Tem proprietário sim que observa muito, mas quando se diz sobre observar é realmente olhar para ele a fundo. Não só, é meu cavalinho, peguei, montei e corri. Saber se ele tá bem ou não. Se tá tudo dentro do normal. Duda, é possível animal de alta performance hoje em dia sem a fisioterapia equina? Eu acho que não. Da nossa experiência, em algum momento ele vai precisar. E aí, quando ele precisar, provavelmente vai dar um pouco mais de trabalho. Então, o ideal é que seja preventivo, sempre. A alta performance, ela anda de mão dada com a físio. Sim. Ana Lu, existe alguma modalidade que demanda mais o trabalho da físio? Se for dizer por todas as modalidades demandam o trabalho da físio, né? Mas como eu tenho mais pacientes do tambor, a Duda acredito que também mais do tambor, a gente trabalha com muitos animais do tambor. De rédeas também, eles respondem muito bem, porque são animais que dependem muito da movimentação. Tá livre, né? Sem dores, ele tá com a movimentação em dia. Elástica. Exato. Hipismo também, né? Hipismo. Assim, todas as modalidades vão se beneficiar, né? Tanto da físio, quanto da quiro, tanto da acupuntura também. Não tem uma modalidade que eu fale, não precisa tanto, ou não vai ter tanta causuística para quiro. Uma que precisaria muito é a vaquejada, né? Mas é uma região que ainda existem colegas, existem colegas que trabalham muito e fazem um trabalho excelente, mas acho que é uma região que ainda estão conhecendo mais em ascensão na físio. E o nível que está vaquejada hoje, os grandes aportes financeiros, tem uma turma muito boa fazendo esse trabalho lá. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Voz Equestre. Hoje nós entendemos que a fisioterapia e a reabilitação equina vão além do tratamento de lesões, envolvem prevenção,
recuperação, performance e principalmente qualidade de vida e longevidade esportiva dos cavalos. Duda, muito obrigado. Obrigada. Foi muito bacana. Obrigada a vocês. Eu quero que você deixe uma mensagem aí, que você, se tem algo que a gente não abordou, que você queira falar, sua mensagem, e também o que você quer deixar para o Gabrielzinho. Uma mensagem que eu deixaria... eu acho que é importante a gente não desistir do que a gente sonha, do que a gente almeja. Inclusive, ter o Gabrielzinho era um dos meus sonhos, né? E tá aqui no forninho. Eu fico emocionada de falar. E acho que é isso, né? A gente ter Deus à frente de tudo. Acho que tudo que a gente conquistou até hoje, o que, se Deus quiser, conquistaremos, é sempre com a mão dele em cima, né? Então, ele estando à frente, eu acho que do mais a gente se mexe, se desdobra e vai atrás. Isso é o que eu diria. E o que o cavalo representa na sua vida? O cavalo acho que é tudo pra mim. Nossa, gente, como a mãe fica emotiva, né? Nossa, gente, só choro. Respira. Mas eu não imagino minha vida sem cavalo, assim. Tudo é o cavalo. Minha família, meu marido, conheci através do meio do cavalo. Parece que os dias que a gente vai atender que não tem cavalo... são até esquisitos, né? Por mais que também são necessários esses momentos, mas o cavalo acho que é o que a gente respira, né? Então, sem ele não dá, não. Nada disso seria possível, Nada né? disso seria possível. Toda essa construção vem dessa espécie maravilhosa, né? Ana Lu, que bom conhecê-la agora de fato, foi meu. muito bacana. A gente já ouvia o seu nome de muito tempo, das provas, dos rodeios, é amiga de amigas nossas, né? Então isso é muito bacana. Também eu quero que você deixe sua mensagem final aí. A mensagem... Assim como a Duda disse, né? Não desista, busque os seus sonhos e faça algo que realmente você veja que vai fazer a diferença, como no nosso caso, né, na vida daquele animal. Trabalhe para conseguir tornar ela melhor. Se não conseguir curar um animal, mas que consiga deixar aquilo mais leve, aquilo mais, vamos dizer, fácil, né, para a vida dele. E busque meios também para se capacitar para isso. Porque é importante a gente lembrar que a gente está lidando com vidas, né? Com esses animais que estão aí no nosso dia a dia, mas que são muito importantes para nós, para o nosso cliente. Então é importante a gente fazer a diferença, se capacitar e não desistir no primeiro não, né? Que a gente sabe que tem o primeiro, o segundo, o terceiro, tem vários nãos, mas uma hora dá certo, se você estiver no caminho certo, as coisas vão acontecer. E se você olhasse para Ana Lu lá de trás, aquela menininha que despertou amor para com o cavalo, o que você diria para ela? Vamos pensar. O que eu diria? Que a gente conseguiu. Valeu a pena? Valeu. Muito bom, muito meninas. Obrigada. Muito bom, tô grávida. Gente, acho que ela tá grávida também. Tô emocionada. Duda, deixa as suas redes sociais, por favor, pro pessoal que gostou desse episódio, seu conhecimento, por favor. Nosso Instagram é @ecospine_. E Instagram meu e da Ana Lu, dos cursos, para quem quiser conhecer, saber sobre as mentorias, entrar em contato, é @equiexpert. Equiexpert. Com É isso? X, exato. Ana Lu, o seu também? Meu Instagram é Ana Lu Lobo. Somente isso. Muito bom, muito obrigado, viu? Foi rico realmente esse nosso bate-papo, disseminar conhecimento, trocar ideia. Meus Muito amigos, se vocês gostaram também, compartilhe o nosso conteúdo também, reiterando que esse é o Voz Equestre, o relincho que conecta. Até o próximo episódio, valeu! Tchau, tchau!